Eu vim agora apresentar uma nova empresa. Importante dizer, antes da 21212 eu passei muitos anos na Endeavor, ajudando a Endeavor a selecionar as empresas que mais cresciam no Brasil. E se eu posso dizer, em termos de lições que eu aprendi, acho que para uma empresa crescer e ser bem-sucedida, ela precisa ter alguns componentes muito claros, né? Eu diria que é um empreendedor com brilho nos olhos, que conhece muito sobre o mercado, tem que ter um diferencial competitivo muito claro, tem que ter uma solução escalável e um mercado em grande expansão. E eu queria apresentar para vocês exatamente uma empresa que ela reúne todos esses elementos. Então, eu queria chamar ao palco uma empresa que vai resolver aí vários gargalos da logística do Brasil e do mundo. Então, eu queria que vocês conhecessem um pouco do TOS Plus, chamar o Marcos Barcelos, CEO da empresa, para apresentar. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos, sou Marcos Barcelos e hoje vocês vão conhecer o TOS Plus, Terminal Operating System Plus. Mas antes de começar a falar sobre o produto, queria falar um pouquinho sobre o mercado portuário brasileiro. Como é que funciona esse mercado? De um lado, nós temos os caminhoneiros. Esses caras enfrentam filas enormes, dias, 30, 40 dias em filas, horas na espera de entrada para trazer ou deixar um contêiner dentro do terminal. Resultado, um sacrifício danado nessa operação. Por outro lado, temos os diretores dos portos, né? Esses caras ficam malucos procurando uma forma de operacionalizar, atender o cliente, conseguir dar conta da gestão interna, uma operação muito complexa, e, no final das contas, o resultado são clientes insatisfeitos. Temos também o dono do navio. Esse cara vem de fora, chega ao Brasil já com aquela expectativa de operar o quanto antes, e não consegue, fica frustrado. As filas em Paranaguá, Santos, chegam a 45 dias. Resultado, desgaste, tempo perdido e, no final das contas, os resultados de custos altos. Tem também os exportadores e importadores. Eles estão na ponta inicial ou final desse processo. Esses caras passam grande frustração porque veem suas exportações de bilhões ou importações, seu comércio, totalmente tomado por altos custos e receitas baixas por conta da não competitividade. Esse é o cenário do que conhecemos de custo Brasil. Segundo o Banco Mundial, o Brasil está posicionado no ranking de 189 países em 124 em competitividade. Nós pagamos 2 vezes mais para exportar o mesmo contêiner do que os Estados Unidos. E somos comparados com países como a Etiópia e Butão. Você imagina a logística desses países. Então, conheçam o TOS Plus, a solução final para a otimização e automação portuária. Algumas telas para a gente ter a noção de como é que você pode operar via web e fazer com que as filas sejam previamente agendadas, agendamento online. Uma visão completa da operação, nada mais nada menos do que você ter acesso à entrada e saída do motorista via biometria, cadastramento dos contêineres e dos transportadores por OCR e fotografia reconhecida automaticamente, entrada e saída dos totens sem uso de pessoas, tudo automatizado, relatórios e serviços online disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana, para que os clientes acessem. Então, eles podem previamente fazer o planejamento dessa operação. E operação integrada, conversando com planejamento do próprio armador, dono dos navios, o que faz com que previamente saibam das filas e de todo o processo, dificuldades que vão enfrentar e, por algum motivo, replanejarem a sua logística. Por fim, atendemos normas nacionais e internacionais, o que é muito importante nessa área. O TOS Plus, é importante dizer, ele é o resultado de 14 anos de experiência, testados e validados em 2 dos principais, maiores e principais terminais portuários da América Latina, Embraport e Libra. Esse é um mercado muito promissor. A gente tem uma perspectiva dos últimos 14 anos aqui para entender. A gente saltou, só aqui no Brasil, de 300 milhões de toneladas de exportação e importação, movimentação de carga, para mais de 1 bilhão previsto para esse ano. Além disso, até 2017, há previsões do governo de investimentos privados na área portuária de
54 bilhões, segundo fontes do governo publicadas no Valor Econômico. Hoje, são 535 terminais alfandegados no Brasil, então esse é o tamanho do mercado hoje, mas com a nova lei dos portos, esses investimentos previstos nos próximos anos, a tendência é esse mercado ser ainda maior. E a gente não está falando só de Brasil. Vários outros países no mundo enfrentam mesmos problemas de infraestrutura e de necessidade de automação e otimização do que já existe. E por isso são considerados por nós como potenciais de mercado também. O modelo de negócio é muito simples, são 3 fontes de receita: licença, manutenção recorrente, o que é importante para fazer a sobrevivência sustentável da empresa, e os módulos complementares. São aquelas dores que a gente não previa inicialmente, mas que, conhecendo a operação individual, a gente pode depois escalar. Por ser um mercado de alta complexidade, com muitas regulamentações e, principalmente, uma necessidade imensa de integração das operações e das soluções, as barreiras à entrada são altíssimas. Hoje, no mundo, existem 3 concorrentes, e a gente pode apontá-los aqui. O Navis é uma empresa americana, ela basicamente aponta para grande porte de operação. Então, aqui no Brasil, eles estão presentes em 12 empresas, em 12 terminais. O Cisplan, que é uma solução brasileira, mas está voltada basicamente para a regulamentação. Então, não atende grandes terminais e não atende a operação em si. E o Sara, também na mesma predisposição do que o Cisplan, muito voltado para a regulamentação. Com o TOS Plus, a gente visa substituir sistemas legados e atender desde pequeno a grande porte, com um modelo de negócio inovador. E a gente pode conversar mais sobre isso. Para termos ideia desse mercado, a gente hoje tem a oportunidade de substituir sistemas legados em mais de 400 terminais portuários no Brasil, considerando aqueles que não estão atingidos por esses concorrentes, com contratos por cliente de até 3 milhões de reais por cliente. Então, chegamos a um número de TAM, Total Addressable Market, de 1 bilhão, de quase 1 bilhão de reais. E a nossa visão é nos tornarmos uma multinacional de automação portuária aqui no Brasil. Bom, a minha experiência de 14 anos foi sempre em logística, trabalhei em grandes empresas, atuei no Brasil e no exterior com logística portuária e de navegação. Minha última posição foi diretor estatutário de um terminal privado brasileiro, por 3 anos. Sou mestre em administração e economista. Meu sócio, Rogério Magela, engenheiro de computação, formado na PUC. Durante 14 anos também, coincidentemente, ele foi o idealizador e o formatador dos sistemas de operação, tanto da Libra da Embraport, numa empresa conhecida como Atenas. E é também escritor de livros na área de engenharia de computação. E aniversariante, hoje. Nosso board estratégico, parabéns, sucesso para nós. E nosso board estratégico não podia faltar pessoas já com vasta experiência e com grande formatação consolidada no mercado. Nossos sonhos, a nossa missão, ambos são muito grandes e a gente está buscando realizar no final desse ano um Series A, basicamente atendendo a parte de tecnologia e comercial. Mas somente para este evento, especificamente para um evento fechado para investidores do Clube 21212, nós estamos levantando uma captação intermediária de R$700 mil em Convertible Notes. Se assim como nós, vocês enxergam um mar de oportunidades, venham conversar com a gente. Obrigado.